Olá, graça e paz. Vou tentar fazer uma aula mais leve hoje. Vocês vão ter que me responder algumas perguntas, ok? Espero que vocês tenham estudado a lição. Vamos lá? Nós vamos para o estudo 17. E ele tem como título: Jesus se retira para estar a sós com os seus discípulos. É muito interessante isso, porque a gente fala muito que é importante a gente estar a sós com Deus, né? A gente tirar um momento do nosso dia, um momento da nossa, né, dos nossos afazeres do dia a dia para estar a sós com Deus. E Jesus, ele é o nosso maior exemplo, né? A gente também sempre fala a respeito disso, que Jesus, ele deixou como exemplo todas as coisas que a gente precisa fazer, e uma delas é estar a sós, né? Os discípulos, Jesus entendeu em determinado momento que ele precisava estar a sós com os seus discípulos, porque estava chegando o dia em que ele não estaria mais ali junto com eles fisicamente. Então, ele tenta ficar a sós com os discípulos. Essa é mais ou menos a introdução da lição, né? Que Jesus, ele sabia tudo o que ia acontecer, que em breve momento ele não estaria mais com os discípulos, ele precisava passar o máximo de conhecimento possível para os discípulos, e para isso ele precisava estar a sós com os discípulos, porque enquanto Jesus estava junto com a população, com as pessoas, ele estava curando, ele estava perdoando os pecados, ele estava ensinando, e então ele precisava em determinado momento estar só com os discípulos. E é quando ele se retira para um lugar no Mar da Galileia, né? Quando ele diz que eles vão para um lugar mais afastados para estar juntos. E é interessante que chegando lá, a multidão já estava lá. Pois é, a multidão já estava lá. Como que eles souberam? Alguém contou, alguém falou, vai para lá que Jesus vai estar lá. Mas a multidão não estava errada, ela estava sedenta, a multidão precisava de Jesus, né? E eles fizeram o que cabia a eles, que era seguir Jesus para onde ele ia. Mesmo que Jesus, naquele momento, estava querendo ficar a sós com os discípulos. E aí o ponto 1 diz assim: a primeira retirada foi rápida para um local bem próximo. Jesus foi com seus discípulos para um lugar deserto, a leste do Mar da Galileia. Mas ao chegar lá, já encontrou uma grande multidão buscando a sua ajuda. Mesmo vendo frustrado seu plano de estar a sós com os discípulos, Jesus sentiu compaixão por aquela gente que o procurava. E aí aconteceu a multiplicação dos pães e dos peixes. Então, assim, Jesus, ele é movido de compaixão. Ele não ficou aborrecido porque ele chegou lá e tinha uma multidão esperando por ele. Pelo contrário, ele foi fazer o que a missão dele era aqui na terra, que era amar as pessoas, cuidar das pessoas. Diante deste milagre, um grande perigo ocorreu. Muitos queriam fazer de Jesus um rei político, conforme relato de João 6,15. Vamos ler? João 6,15. Eu espero que você esteja abrindo sua Bíblia aí, hein? João 6,15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente para o monte. Então, tá lá em João 6,15, quando ele soube que as pessoas que estavam por ali estavam querendo proclamar um rei.
né? E ele não era isso que era a missão dele aqui. Mas Jesus se recusou, pois isso seria trair sua missão, caindo na tentação que o diabo lhe apresentara no deserto. Me diz aí, qual foi a parte que o diabo tentou Jesus, que ele iria cair na tentação se ele concordasse em se tornar um rei político? Vou esperar você responder. Diz aí, qual foi? Qual foi a tentação? Que o diabo ofereceu para ele? Eu espero que você tenha acertado, hein? Porque não dá para me saber o que você respondeu. Mas vamos lá, vamos ler. Mateus 4, 8 e 9. Diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Vamos ler o 10, que diz ainda: então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Meu Jesus, gente, ter a resposta certa nos momentos certos faz toda a diferença na vida da gente, não é verdade? E Jesus ali mostrou para aquelas pessoas que ele não estava ali para se tornar rei, ele não estava ali querendo audiência, ele estava ali porque ele tem compaixão daquelas pessoas. A compaixão de Jesus e seu atendimento amoroso às necessidades humanas foram lições muito fortes para os discípulos. Não será esta uma importante parte do ministério da igreja como corpo de Cristo no mundo? Será possível falar do amor de Cristo sem viver tal compaixão? Eu até marquei aqui, até marquei aqui com marca-texto. Compaixão. Atendimento amoroso. Muitas vezes as pessoas vêm até nós buscando ajuda. E a gente, às vezes, mergulhado nos nossos problemas particulares, na nossa vida pessoal. Pode acontecer, não é sempre que acontece, tá, gente? Pode acontecer da gente maltratar a pessoa que tá procurando por ajuda. Um lote para capinar você não quer, né? Bater uma laje você não quer. Olha, não era dessa forma que Jesus agia. Não era dessa forma que Jesus atendia as pessoas. Ele atendia com compaixão. O texto diz que ele era amoroso. Ele ainda é, né? Amoroso. Então, quando alguém for até você, buscando por ajuda, buscando por uma palavra, atenda com compaixão. Às vezes, a pessoa só quer ser ouvida. Ela não quer que você dê a solução para os problemas dela. Ela quer apenas ser ouvida. Quantas pessoas pagam psicólogos só para falar? Fala, e o psicólogo não dá solução nenhuma. Não estou dizendo que não seja importante a gente se consultar com um psicólogo. Eu mesmo já fui. Não estou dizendo isso de forma nenhuma, tá? Eu sou dos que apoiam a terapia. Se a pessoa pode, se precisa, faça terapia, porque é importante, é bom, tá bom? Mas na parte espiritual, você atender uma pessoa com amor, com compaixão, vai fazer toda a diferença na vida dela. A aplicação à sua vida faz uma pergunta: quais atitudes práticas de amor você tem dirigido ao próximo? Por ser um seguidor do Cristo que veio, não para ser servido, mas para servir. A gente vive num mundo de
das pessoas querem as coisas de imediato, para ontem. E eu falo por mim, falo do que a gente vive. Muitas vezes a gente quer as coisas para agora. Mas Jesus, ele veio para servir e não para ser servido. Ele nos deu esse exemplo. Então, quando a gente serve, né, o outro, quando a gente serve a igreja, quando a gente serve a comunidade, no nosso trabalho, nas faculdades, escolas, enfim, naturalmente nós iremos ser servidos em algum momento, porque Deus está vendo as nossas atitudes. Não, as minhas atitudes não podem ser com o intuito de um dia eu ser servida. Eu preciso servir pelo simples fato de entender que se eu sou uma seguidora de Cristo, eu vim para servir, tá? Então, quais atitudes práticas de amor você tem dirigido ao próximo? Faça essa pergunta para você e responda para você. Se você não achar resposta, peça a Deus para que Ele que coloque pessoas no seu caminho para que você sirva com amor e compaixão, tá? E aí, a lição continua. Temos aí outros ensinos que Jesus transmite aos discípulos com sua vida. Vemos que Jesus os compeliu a entrar no barco e ele sozinho subiu a um monte para orar. Que lição importante! A seguir, neste mesmo texto, vemos que uma tempestade atingiu a embarcação em que os discípulos estavam e Jesus lhes apareceu dando uma lição de fé, especialmente a Pedro. Pedro é o meu xodó na Bíblia, porque eu me vejo Pedro. Eu me vejo Pedro, eu sou Pedra. Eu sou. Porque, gente, Pedro, ele era sincero. Pedro, ele não media palavras para falar, mas ele expressava de verdade, ele era verdadeiro do que ele estava sentindo ou pensando, tá? Tem gente que massacra Pedro, que Pedro era isso, que Pedro era inconsequente, que Pedro falava sem pensar. Mas eu vejo Pedro como um discípulo de verdade. Não que os outros não sejam, mas o Pedro, ele era assim, ele agia, né? E Jesus trabalhou isso nele, que é algo importante também. Porque às vezes a gente tem uma característica pessoal de atitude, de identidade, não é essa palavra que eu quero falar, não. Não lembro a palavra. Mas, enfim, às vezes a gente tem certas atitudes que é minha, que é particular minha, mas que não agrada a Deus. E ele vai, se eu permitir, ele vai trabalhar isso em mim. E foi o que aconteceu, porque se você for lá em Atos, você vai ver um Pedro totalmente diferente, né? Então a gente percebe o crescimento espiritual de Pedro ao longo da caminhada dele com Jesus. E esse texto aqui de Jesus caminhando sobre as águas e Pedro vindo é um texto muito conhecido e que a gente leva muito, né, para a parte que Pedro começa a afundar, porque o vento começou a bater lá e Pedro começa a afundar e Pedro tirou os olhos de Jesus, né? Pedro começou a dar importância ao que estava acontecendo em volta dele. E é verdade, às vezes a gente age dessa forma, a gente tira os nossos olhos de Cristo e começa a ver só as situações ruins que estão à nossa volta. E isso é um problema, porque a gente começa a duvidar da nossa fé, a duvidar de onde Jesus está, que não está vendo eu afundando, né? E não é isso que Jesus ensina, né? A gente precisa de entender que olhando para Jesus a gente consegue passar pelas tempestades, passar pela situação. Não, a gente não vai ser impedido de passar por situações difíceis, pelo contrário, a gente vai passar. Mas olhando para o nosso alvo, olhando para Cristo, sabendo que Ele é conosco.
E aí a gente passa para o ponto 2, que diz: os discípulos aprendem sobre as dificuldades do discipulado. Leia João 6, de 21 a 71, de 22 a 71. É para ler, tá, gente? É para ler, gente, para vocês entenderem, porque senão você não vai entender a lição. Eu vou ficar aqui falando, e você não vai entender. Mas, enfim, vamos lá. Espero que vocês tenham lido. Nesse ponto, ele vem falando que, mais uma vez, Jesus se retira, né, para tentar ficar a sós com os discípulos. E vou ler aqui um pedacinho da lição para ficar mais fácil. Vemos nesse texto que a multidão procurou Jesus no dia seguinte e foi por ele acusada de procurá-lo apenas com interesse nas bênçãos materiais, já que haviam sido atendidas anteriormente em suas necessidades físicas, que tinha sido a multiplicação dos pães. E aí Jesus faz um discurso bem duro, né? Porque as pessoas estavam ali só para serem atendidas nas suas necessidades físicas, mas ele estava ali também para atender as necessidades espirituais daquelas pessoas. E ele, né, desce o cajado, né? Jesus, amoroso, com compaixão, mas quando precisa ser específico, ser duro, ele para que as pessoas entendam o que elas estão fazendo de errado. E aí ele vem falando da parte do pão da vida, que precisa de comer da carne dele, beber do seu sangue. E aí os judeus começam a questioná-lo, mas esse daí não é o filho de José e Maria? A gente não conhece os pais dele, como que ele pode dizer que desceu do céu, que ele é pão vivo que desceu do céu? Né? E ele sabia, Jesus, conhecedor de todas as coisas que aconteciam, falou com eles, falou: vocês só entendem das coisas carnais, vocês não estão preocupados com as coisas espirituais. E nesse meio estavam os discípulos. E aí, então, Jesus vem dizendo que aquele que não fizer a vontade do Pai vai ser lançado fora, que não faz parte do reino. E sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Muitos discípulos o abandonaram. Você não sabia disso? Vou te contar. Vou te falar o versículo, hein? Tá lá em João 6, 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre nós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Aí, no 66 diz: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Tá lá no 66, João 6:66. Muitos abandonaram Jesus, porque não aguentaram as palavras verdadeiras, aquelas palavras, porque muitos estavam ali só querendo o melzinho, né? O pão com mel, mamão com mel, né? Mamão com açúcar. Enquanto Jesus estava só dando, eles estavam ali. Quando Jesus começou a, vamos dizer assim, cobrar uma responsabilidade espiritual deles, eles, deram linha. E aí, vem Pedro. Pedro, meu amigo Pedro. Eu acho que Pedro, eu sou a versão feminina de Pedro. O que Pedro faz? Pedro fala assim, Jesus fala assim, no 67. Porventura querei vós retirar também? Vocês querem sair? Vocês querem ir? Pode a porta ser vendida da casa, pode ir.
E Pedro responde: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Ah, Pedro. Pedro, a gente ia bater altos papos, Pedro. E Jesus diz: não vos escolhi em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referindo-se a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Pois é. Seus discípulos mais próximos aprendiam com estes fatos. Jesus lhes ensinou que as condições do discipulado não podem ser abrandadas para atrair as multidões. Não poderá forçá-los também a permanecer com ele, se não quiserem atender às suas condições. Por isso, lhe fez a pergunta que está no versículo 67. Né? E aí a gente leu aí, quando ele diz: porventura, quereis também vós se retirar? Não é preciso ser perfeito para ser discípulo de Cristo. Ele está sempre disposto a, mais uma vez, com amor e paciência, ensinar, corrigir, perdoar e levantar-nos quando caímos. O que ele quer de nós é que tenhamos um desejo muito forte de satisfazer as condições do discipulado, reconhecendo que, fora dos seus propósitos para nós, a vida não tem realmente sentido, como disse Pedro no versículo 68. Qual deve ser a sua atitude ao chamar pessoas para seguirem Jesus? Muito visto, muito falado, as teorias aí da prosperidade, as teorias de que você vem, se você vir seguir Jesus, você não vai ter problemas, que a sua vida vai ser maravilhosa, que você vai ser rico, seguir a Jesus, você está isento de todas as mazelas do mundo. E isso não é verdade, isso não é verdadeiro, isso é mentira do diabo. Quando a gente é discípulo de Cristo, quando a gente segue os preceitos de Cristo, aquilo que ele ensina, que a palavra de Deus ensina, o que nos faz diferente é saber que ele é conosco mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas que surgem, porque a gente está aqui sujeito a tudo. Nós estamos nessa terra sujeito a todos os tipos de problemas. Se fosse assim, a gente não morria, a gente não adoecia, não é? A gente não passava dificuldade financeira, mas não é isso que Jesus diz. Não foi isso que Jesus disse. Ele disse que no mundo teríamos aflições, mas que é para a gente ter bom ânimo, para a gente estar com ele, para a gente crer nele, que a gente ia vencer esses problemas, né? Com ele, não sozinho, mas com ele. Então, quando Pedro diz: para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Não tem para onde correr. O melhor lugar para a gente correr, para a gente estar, é aos pés do Senhor, é nele, é buscando nele, né? E a minha atitude, quando a pergunta aqui, qual deve ser a sua atitude ao chamar pessoas para seguirem Jesus? É nunca, nunca, nunca enganá-las, dizendo que elas não vão ter problemas, dizendo que a vida dela vai ser mil maravilhas, né? Mas é dizer que com Jesus, com Cristo no barco, com ele na sua vida, as coisas vão vir, as dificuldades vão vir, mas ele vai fazer com que passe por isso de uma forma mais leve, uma forma mais eficaz, uma forma que você pode acreditar que no fim vai dar tudo certo. Mesmo que o certo não é aquilo que eu desejo. Porque muitas vezes o certo, o que eu acho que é certo, não é aquilo que eu quero, mas é o que Deus quer para mim. Amém? E eu vou terminar falando, muitos sabem do que eu passei, do que a minha família passou, né, nos últimos dias. Hoje eu tô gravando esse vídeo, hoje é 14 de julho, e no dia 10, na sexta-feira, ao acordar, nós sentimos faltas dos nossos documentos dentro de casa, a minha bolsa,
da minha filha, da Thaís, e a carteira do Ronaldo. E quando a gente percebeu, tinha uma janela aberta, alguém entrou na nossa casa, pegou os nossos documentos, as nossas bolsas e levou. E no primeiro momento a gente se apavora, saber que teve uma pessoa de má índole, uma pessoa ruim dentro da minha casa, onde é o meu lugar seguro, onde é o meu porto seguro, é o meu lar, aonde os meus filhos precisam se sentir amados e seguros. Então, de primeiro momento, você diz: não acredito, onde foi que eu errei? Que momento essa janela ficou aberta? E aí você para, respira e vê todos os livramentos que Deus te deu. Eu parei com a minha família e pude agradecer. Nessa mesa aqui, nós sentamos os 4 e nós oramos agradecendo pelo livramento que Deus nos deu. Por quê? Nós não vimos nada, nós não ouvimos nada. O Ronaldo não desceu como ele costuma fazer durante a madrugada. Simplesmente a gente se deu conta que algo tinha acontecido na sexta-feira pela manhã. Então, é para agradecer, é motivo de gratidão. Por que eu tô falando isso? Para você entender que nós estamos sujeitos a tudo sim, mas que Deus é conosco. E várias outras coisas aconteceram no decorrer do dia, nós achamos nossos documentos, Deus usou pessoas para nos acalentar, para nos abençoar, para estar conosco nesse dia que foi tão difícil, tão tenso, mas Deus trouxe pessoas para acalmar o nosso coração. Então, eu sou muito grata a Deus pelo cuidado dele com a minha família. Então, fiquem com Deus. No próximo vídeo, ponto 3 e conclusão, tá bom? Estudem!